graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, à sua vida. Eu quero te trazer uma palavra de instrução, de luz para o seu caminho, como foi para a minha vida. Uma palavra que representa para nós honra. Em hebraico é kavod. Mas quando nós observamos o que isso quer dizer, realmente indica o peso sobre uma superfície. O que isso representa? O peso que nós damos aos nossos pais, aos nossos filhos, ao esposo, à esposa, o peso que nós damos a amigos especiais, o peso que nós damos aos nossos pais espirituais. E nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus também nos fala, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, acerca dos mandamentos. Deixa eu achar aqui. A palavra de Deus nos diz algo muito particular e especial. A palavra de Deus nos diz assim, né? No capítulo 20 de Êxodo, acerca dos 10 mandamentos. E Deus falou a todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Pois é, essa é uma tradução, mas existe outra que é particular, também importante, que diz assim: honra o Senhor teu Deus. E em outros textos, nós vamos ver que o Senhor diz assim: eu honrarei aqueles que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. Pois bem, eu quero lidar com um texto hoje que se encontra em Juízes capítulo 3, que nos conta a história, e eu vou citar, depois de ler isso aqui, acerca dessa história, que diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou a Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Como era comum ao povo de Israel pecar, era comum, pecavam, clamavam a Deus, Deus respondia, tornavam pecar, e aqui não foi diferente. Eles pecaram mais uma vez, e eles se tornaram o quê? Realmente súditos. Eles se tornaram dominados na própria terra pelo rei dos Moabitas, que se chamava Eglon. E assim permaneceram durante 18 anos. E a palavra continua dizendo: novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador, chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamito Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei se respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do trono de verão, no palácio, no seu trono, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono,
Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Até aqui. Pois bem, o que nós percebemos? Em primeiro lugar, Deus levantou um libertador para Israel, como era comum, né? O Senhor levantava libertadores para o seu povo todas as vezes que eles clamavam a Deus. E não foi diferente aqui. Levantou Eude, né? E o que aconteceu? Eude, ele era um soldado, né? Particularmente especial. Ele tinha uma característica, ele era canhoto. E o que acontecia? Nós vamos ver que quando alguém adentrava a sala do rei, claro, os seus soldados revistavam cada um que entrava ali. E nós vemos o quê? Qual que era a característica principal? Nós vamos ver que a maioria dos soldados era destro. Então, o que acontecia? Guardavam a sua espada do lado esquerdo. Por quê? Eles estendiam a mão do lado esquerdo e puxavam da sua espada. Mas com Eude era diferente, ele era canhoto. E o que ele fez? Ele guardou a sua espada de 45 centímetros do lado direito. Porque ele era canhoto. E nós vemos o quê? Que quando ele entrou, ele foi apalpado, foi revistado, claro, né? Pelos soldados e não perceberam a espada do lado direito da sua coxa. E nós vamos ver o quê? Que algo particular aconteceu, estratégias de Deus. Nós vamos ver o quê? Que Eude era responsável por levar o tributo, né? Porque o povo estava cativo nas mãos deste rei Eglon. E ele foi, apresentou que ele levou o seu tributo. Ele tinha acompanhantes que levavam o peso de tributo junto com ele. Em seguida, ele saiu da presença do rei. Ele andou um pouco no retorno e ele disse para os seus acompanhantes: permaneçam aí, porque eu vou retornar, porque eu tenho uma palavra para falar ao rei. E era uma estratégia do Senhor, uma absoluta estratégia do Senhor. Ele voltou. Como ele já tinha entrado, já tinha sido revistado, ele falou: eu tenho uma palavra para falar sozinho com o rei. Claro, deixaram ele entrar, já tinha entrado. E ele entrou de novo na presença do rei. E aqui acontece algo, amados, absolutamente particular. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Nós vamos ver o quê? Que ele entrou e ele disse ao rei: eu tenho uma palavra do Senhor para o rei. E o rei era muito gordo, o rei era bem gordo. E o que o rei fez? Ele se ajeitou no seu trono e ele se pôs de pé. Quando ele falou que ele tinha uma palavra da parte de Deus para o rei. Pois bem, amados, foi aí que Eude tirou, né, sua espada e realmente feriu o rei, matando-o para que realmente eles retomassem a liderança de Israel. Pois bem, aqui está alguma coisa que nós vemos que é extremamente importante. Aquele rei de Eglon, ele era moabita. Eles não temiam o Deus de Israel, mas eles conheciam o nome do Senhor dos Exércitos. Eles já tinham ouvido toda a história da travessia no Mar Vermelho, a maneira como Deus segurou seu povo no deserto, alimentando, vestindo, calçando, em todo o tempo. Eles tinham conhecimento de como eles foram ousados com Josué na tomada de Jericó. Ele já ouvia tudo isso. E no fundo do coração de Eglon, ele sabia quem era Deus. Ele não temia o nosso Deus, mas ele respeitava. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Um rei moabita, Eglon,
quando ouviu falar do nome do Senhor, que a palavra vinha em nome do Senhor, esse rei se levantou na presença do Deus vivo. E nós vamos ver, amados, que a palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor honra aqueles que o honram. Eu quero te dizer que aquele rei não tinha direito a nada, amados, no reino de Deus. Não tinha direito. Por quê? Ele procedia mal, andava mal, perseguia o povo de Israel. E nós vamos ver o que? Que ele estava debaixo de uma maldição. Nós acabamos de ler lá em Êxodo. Que aqueles que não honravam o Senhor, o que o Senhor perseguiria os seus descendentes até terceira e quarta geração. Então, essa era uma palavra de maldição que estava sobre a vida de Eglon. Pois bem, mas nós vemos o que Eglon teve filhos, teve o que? Descendentes, e algo aconteceu. Uma mulher, Ruth, lembra de Ruth? Ruth era moabita. Ruth era nora de Noemi, né? E nós vemos o que? Que nessa circunstância, amados, Deus fez algo para honrar a atitude de Eglon. Por incrível que pareça, a descendência dele tinha direito a nada. Mas Ruth veio temendo ao Senhor. E Deus honrou a Ruth. Ela foi bisavó de Davi. Bisavó de Davi. E por incrível que pareça, entrou na genealogia do nosso Rei, Senhor Jesus. E há algo muito particular, amados, que nós vemos. E precisamos entender. E precisamos honrar o Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Às vezes nós tendemos a honrar o Senhor quando estamos diante de uma situação, né? Uma situação, vamos dizer, até severa ou grave, ou uma situação de destaque. Honramos ao Senhor, sim. Mas eu quero te chamar a atenção para nós honrarmos o Senhor nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Muitas vezes, amados, nós nos apresentamos para orar de qualquer jeito. E queremos que o Senhor manifeste a glória dele. Pois bem, apresente-se diante do Senhor, honrando o nome do Senhor. Honrando-o como Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem o governo, tem o domínio, tem toda a força e poder e autoridade. Honre ao Senhor na sua casa. Honre ao Senhor diante dos seus alimentos, da provisão que o Senhor te dá. Honre ao Senhor pelo ar que você respira. Honre ao Senhor por ter uma família. Honre ao Senhor em todos os seus atos, nos pequenos e nos grandes atos. Nós vamos ver o que quando nós honramos alguém, nós temos um espírito de gratidão. E esse espírito de gratidão tem que estar nas nossas vidas. Honra vem com humildade junto e gratidão. A humildade nos demonstra quem nós somos e quanto carecemos do Deus eterno que teve misericórdia em nos alcançar com seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos honrar o Senhor em tudo que fazemos. Precisamos honrar ao Senhor no nosso trabalho. E como nós honramos ao Senhor? Humildade? Sim. E o humilde obedece, né? Então, a obediência é uma forma de nós estarmos honrando a Deus. E tomando posse da palavra perfeita que Ele nos dá. Que o Senhor abençoaria até 1000 gerações dos nossos descendentes. Há uma promessa tremenda sobre aquele que honra a Deus.
E quando nós honramos, nós obedecemos, buscamos o Senhor e somos edificados. Que essa palavra te leve a examinar teu coração, assim como fez com que eu examinasse o meu coração, examinasse as minhas atitudes do dia a dia, examinasse o meu falar, o meu agir. Eu ouvi uma palavra que ficou muito no meu coração. Acerca de usar, carregando a arca. Nós sabemos, e ele também sabia, que quem devia levar a arca eram os levitas. E essa arca devia ser conduzida através daqueles varões, né, que existiam lateralmente. Ela tinha que ser conduzida com o rigor e obediência que o Senhor queria. Mas ele, quando a arca foi cair, ele tocou aquela arca. Ainda que tivesse, presta atenção, ainda que a intenção fosse boa, ele quebrou um mandamento do Senhor. O resultado desse foi que ele caiu morto. Ele caiu morto. O que nós entendemos sobre isso? Que nós não podemos carregar a presença do Senhor. E a arca da aliança representava a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Por isso que eles levavam, sim, traziam a arca diante das suas lutas, diante das suas guerras, né? E isso era a presença do Senhor com eles, representava isso. E nós entendemos que nós não podemos carregar a presença do Senhor de qualquer jeito, ou do jeito que nós queremos. Nós precisamos carregá-la em santidade ao Senhor, da maneira como o Senhor deseja que nós o façamos. Porque ainda que nós tenhamos boa intenção, como teve Uzá, o Senhor não aceitou. Ele não aceitou aquele gesto de Uzá. Então nós precisamos examinar o nosso coração, de como nós carregamos a presença do Senhor, como nós honramos o Senhor na nossa vida. E precisamos examinar isso nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Muitas vezes nós pensamos assim, eu honro ao Senhor, a ir num culto, a ir numa reunião do Senhor, eu honro ao Senhor. Sim, você pode estar honrando ao Senhor, mas o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós o honremos em todos os dias, em todos os momentos do nosso viver. Uma das coisas que eu me lembro da palavra de Deus também é que o Senhor nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós não podemos estar representando o reino dos céus de qualquer jeito. Nós não podemos estar mal vestidos, ou seja, nós honramos o Senhor quando temos uma vestimenta digna. Quando não levamos a alusões sexuais ou alusões do que de relaxo ou qualquer coisa assim. Nós honramos ao Senhor quando cuidamos da nossa casa, organizamos a nossa casa. Nós honramos ao Senhor na maneira como nós conduzimos e aquilo que falamos. Lembre-se, somos embaixadores de Cristo. E as pessoas vão ver Cristo em nós, através daquilo que nós vivemos, nos vestimos, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, das nossas palavras, da nossa conduta no nosso dia a dia. Honramos ao Senhor. Precisamos ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Precisamos ter cuidado para não desonrar a Deus. E eu quero te dizer que Deus não deve honra para ninguém, amados. Porque todas as vezes que nós honramos o Senhor, Ele nos honra. Vemos que esse rei, Eglon, ele não tinha direito, ele estava debaixo de uma maldição. Mas um gesto seu
levou a uma bênção aos seus descendentes. E nós precisamos examinar a nossa conduta, honrar ao Senhor, para que essa bênção alcance também os nossos descendentes. Quem não quer que os nossos filhos sejam abençoados? Todos nós queremos, desejamos, almejamos e buscamos isso. Que essa palavra fique no seu coração e traga vida para você, como trouxe para mim. Um exame, uma avaliação, posição, obediência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai eterno, Deus Santo, glorificado seja o teu nome. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Muito obrigado, ó Pai querido, porque nós sabemos e queremos te honrar em espírito e em verdade. Nós queremos te honrar, Senhor Deus, nas nossas vidas, não só na nossa oração, mas também em todos os nossos atos. Que a nossa casa, nossa vida, nosso falar, nosso agir, Senhor Deus, reflita honra e obediência aos seus mandamentos. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua promessa. Sim, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos diz que honraria a quem te honrasse. E nós queremos te honrar em espírito e verdade. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor procura adoradores do Senhor, em espírito e verdade. E o adorador, Pai, honra ao teu santo nome. Dá-nos um coração de adoradores. Dá-nos um coração de obediência, Senhor Deus. Dá-nos um coração de santidade ao Senhor. Pai querido, que a tua verdade e a tua palavra venha, Senhor Deus, nos santificar. Que ela impacte o nosso coração e as nossas vidas, de tal forma a nos conduzir a um caminho de santidade ao Senhor, de busca da tua presença, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor Deus, verdadeiramente como embaixadores de Cristo. Como, Senhor Deus, aqueles que refletem a presença do nosso Salvador Jesus. Alcança com a tua boa e perfeita mão, Senhor Deus, a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.